Não sei. Ele até falou, cara, acho que você vai precisar fazer um teste para descobrir do que você tem alergia, né? Porque vira e mexe, começa a coçar embaixo do braço, na virilha, entende? E essa última vez inflamou bastante, ficou feio o negócio. Eu não conseguia nem dormir à noite direito. Nossa, Sérgio, que coisa. Acordava com uma puta coceira. Eu passava vinagre o tempo todo, né? Queimava, mas era a única coisa que aliviava. Uhum. Mas Poxa, aí ele falou também que não foi a melhor decisão da minha vida, botar vinagre, né? Mas eu passei álcool. Uma vez eu tinha no pé, eu passei lisoforme, pra você ter uma ideia, puro. nossa, Ah, meu, para para passar no piso. eu falei que se tiver alguma bactéria, vai morrer tudo. Meu, tem uma hora que precisa parar o comichão, né? Você entra numa neura. Mas tô bem, graças a Deus, fiz todos os exames de sangue, urina, fezes e tal. Muito Então, bom. colesterol, tá tudo tranquilo. Semana que vem eu Poxa, devo começar os meus também. é, Por enquanto ainda fazendo. estou me adaptando à velha casa, né? Ah, como é que tá aí a vida nova em São Paulo? Rapaz, ainda tem muitas caixas que nem foram abertas ainda. Poxa, né, imagina esse E eu não processo. trouxe, não, eu não, sei lá, não tinha muita coisa lá, era impressão, né? Mas, Sei. mas quando chega, aí você vê que não cabe na velha casa. Deixa eu ver. Como é que faz, né? Então, Aham. já tem todos os móveis aqui. Lá eu comprei uma cama de casal, duas camas de solteiro e tal. Vai trazer, porque Uhum. não valia a pena a gente vender, porque o preço que ofereceram era muito ridículo. Trouxemos. Verdade. E aí? Vai colocar onde? Mais uma cama de casal e duas camas de solteiro. Caramba, é Todos os verdade. quartos já tem camas, né? Um dos quartos tem uma cama de casal e uma de solteiro, e o outro tem duas camas de solteiro já. Então, o que a gente está Tá. fazendo vamos tirar o que é mais antigo, que está ruim, Aham. e vamos substituir. Tá. Também se deixar muito tempo parado, isso acaba estragando, né? Depende de onde. Tem que estar muito bem acondicionado Sim. lá em casa em São Bernardo é uma casa muito grande, então dá para deixar. Tem um monte de móveis lá que a gente, não vou usar mais, então põe um papel bolha lá, né? Plástico bolha, né? Ah, E deixa lá na garagem. Meu pai era feirante, então ele tinha garagem, cabe um caminhão e mais um monte de coisa, entende? Então é enorme. o negócio é É, que ainda aqui em casa, se for guardar, a serra é muito úmida, né? é verdade, Então, é mesmo que verdade. você embale, aliás, se você embalar, Perigoso. talvez até comece a gerar uma umidadezinha, Pode boloso, né? piorar, né? Aí depois não dá certo. Aí quando mofa, lascou, não tem mais como tirar esse troço, né? Pois é. É. Mas vamos lá para E a nossa aí? ProMaster. Vamos lá, vamos lá. Estamos aí. Está Para me nossa devendo última. uma coisa, né? Oi? O senhor está me devendo uma coisa. O quê? A análise do contrato. Ah, tá. Eu pensei que você ia me mandar, mas eu olhei no Mas dia eu te seguinte, no mandei. mesmo dia. Não, que você falou que ia me mandar via PDF. Mas eu te Eu mandei. estava achando. Eu, Ai, não acredito que eu não te mandei. eu fiquei esperando esse detalhe. Eu olhei, vi detalhado, tá, para mim está perfeito, não tem muito o que acrescentar, Putz, mas não, foi uma falha minha, Sérgio. Desculpa. Meu imagina, perdão. não, tranquilo. Foi Ah, uma. você estava esperando a minha resposta, pô, putz. É, E eu fiquei esperando, falei, eu falei, depois eu te mando para digital e aí para você dar o ok. Falei, bom, olhei, tá ok, final que aí mandar o digital e eu falo que tá ok, entendeu? Não tem. 23. Basicamente, ele é focado nas obrigações deles, né? A nossa, a gente já sabe o que fazer. É,
Né? Tá em um Word aí, no teu WhatsApp. Tá. Mil perdões. Foi uma falha incomensurável da minha. Na nossa reunião, eu dou mais uma lida e te dou o retorno, perfeito? Tá. Porque tem que fazer alguns ajustes, principalmente no que tange a quantidade de alunos. Lembra que a gente falou? Poxa, vamos fazer para os alunos Lembro, demonstrado vai para primeiro, que é o 5.000. que está sob a égide deles. Não é 5.000, é Perfeito. 600. Sim, exato. Sim, Pegamos 600, 600. vamos levar para Salvador Uhum. também, vai para 1.000 e poucos, né? 1.500, 2.000, sei lá. Mas a gente não vai conseguir fazer isso com a coordenação e direção de lá, né? Eu acho injusto Perfeito. cobrar dela isso daí. Uhum. E eu acho que a gente pode fazer não utilizou durante 60, 90 dias, vai ser cortado. Perfeito. Isso já está Ele, no contrato, né? é, Já está especificado. Eu acho que o cara tem que ter, valorizar, né, o prêmio, porque senão sim. para a gente também não interessaria, né? E a gente ter Mas eu acho bem um legal. controle também, né? Termos um controle também de quem está usando, Aham. né? Qual É. a Eu, frequência. Porque na eu já. hora todo mundo Uhum. fica muito empolgado, né? Então a Uhum. diretora, a professora que passou lá perto, não, eu vou querer também e tal. Tá. Querer o de grátis é muito fácil. Eu quero ver o de graça virar o usuário, né? Eu quero que essas O pessoas usuário virem depois. usuários. Aham. Perfeito. Né? Eu estou quase terminando a versão nova, né? Estava mais ou menos calculado aqui até o final dessa semana, comecinho da outra terminaria, acho que vamos cumprir esse prazo. Apareceu uma demanda do Google intermediária, sempre tem assim, os caras, mudou a policy, não sei do que, tem que trocar a biblioteca, não sei do que lá e tal, aí tem um prazo, tem um deadline. Eu tenho um deadline até o dia 17, acho. Bom, eu coloquei aqui para fazer amanhã, da policy é um disclaimer, praticamente, né? Alterações Uhum. lá. São as novas regras que E, eles têm de utilização, de é, operação. a vira e mexe, eles mandam. A moeda lá da Tanzânia mudou, agora o imposto não é mais 6%, é 7%, 6,5%, 5,5%. Isso tem sempre, né? Uhum. Faz parte, mas para a gente acaba não significando quase nada, porque o imposto, em geral, eles cobram sobre o preço, né? Eles cobram sobre preço e devolve para a gente o líquido, que é praticamente o preço que a gente vende, né? E depois eles descontam a comissão deles, desse valor, né? Uhum. Não sei se eu já te falei sobre isso, tanto o Google quanto a Apple tem um programa. Primeiro, eles têm a taxa de comissão deles é 30%, para você usar a divulgação deles dentro da Play Store, no caso da App Store. E para as startups que fatura menos de $1 milhão por ano, então até $1 milhão, eles descontam uma taxa de 15%. Legal. Então, é um benefício, e agora a Apple também entrou nesse programa, mais recentemente, eu me inscrevi lá, e agora eles pediram mais uns documentos, e eu ainda não mandei, aí terminando essa versão, eu vou fazer a versão da Apple já, né? Para a gente... porque aí o viral pode pegar mais rapidamente, né? Essa versão agora que a gente está terminando tem um viral. E aí eu aproveitei, fiz um novo compilado, uma atualização são agora 620 mil melhores partidas de xadrez jogadas desde o início dos tempos.
né? 620 mil? 623 mil, para ser mais preciso, né? Então, eu fiz vários scripts utilizando vários critérios para coletar essas informações e filtrar e separar quais são as aberturas dos grandes mestres mais valorizados, né? As que fazem mais efeito também. Partida jogada acima de mestre internacional, abaixo de mestre internacional, a gente não está contando aí. Então, isso é muito legal, porque agora, e eu vou testar já nessa nova versão, então vai ter um modelo. O cara pega, ele começa treinando as 10... aliás, dessas 620 mil vai dividir por aberturas. Então, tem mais ou menos umas 80 aberturas principais e, vamos dizer, umas 300, 400 variantes. Aí, para cada variante, a gente vai fazer o sistema de treinamento de as 10 partidas mais jogadas, as 10 variantes mais jogadas, 50. Aí o cara aprende as 10. Está falhando muito a voz. As 10 aberturas. Oi. As 10 aberturas. Então, ele começa treinando as 10 variantes mais jogadas daquela abertura, depois ele aprende as 10 passa para as 20, depois 30, 40 e 50. Aí depende do nível de profundidade que o cara quer se aperfeiçoar naquela variante, naquela abertura. Uhum. Inicialmente, se o cara conhecer as 10, já está, putz, o cara já está jogando muito bem, já está entendendo bem as posições, né? E aí eu tenho todos esses scripts prontos, eu já fiz isso, e agora eu precisava atualizar bem o banco de dados. E o trabalho que eu estou fazendo agora, nesse exato momento, né, já faz 2 dias que eu estou fazendo, checando se todas essas 620 mil partidas têm lances errados ou não. Então, aí eu fiz um script e comecei a rodar ontem de manhã, só que ele vai demorar, pelos meus cálculos, mais 20 horas, está faltando para rodar, tem que fazer aos poucos. Aí ele vai reproduzindo as partidas, que ele acha erro, ele vai listando, e aí eu vou deletar no banco de dados, né? Então, essa... Que legal, eu acho bem bacana a gente ter isso daí, porque, cara, as pessoas às vezes fazem compilações, etc., junções, mas a qualidade, assim, não tem nome dos caras. Eu padronizei, eu queria um script para deixar só o sobrenome e a primeira letra do nome, botando um pontinho, porque uns põem ponto, outro põe nome inteiro, outro põe não sei o que. Aí cada um tem um padrão, né? Aí eu consegui fazer tudo num padrão só. Fica mais profissional, acho, assim, perante o usuário, né? Bacana. E eu estou bastante otimista com essa versão nova. Acho que a gente vai dar uma crescida bastante grande. E na hora que entrar a Apple, aí fazemos a coisa acontecer mais rapidamente. Outra coisa que a gente também falou só espero que eu não tenha pisado na bola de novo. Era as prioridades. Lembra? Lembro, eu mandei no... Você mandou lá no Drive? Mandei no áudio, naquele áudio. Eu linkei na ordem, já na ordem, aquele áudio. Não, que eu não mandei para a Pamela, né? Eu não mandei para a Pamela. Eu mandei só para você. Não, a Pamela não digitou ainda. Ah, tá. Porque teve a feira, né? Aham. Então, o Pompeu me falou, eu tomei um café com ele, não sei se ele chegou a comentar com você, se vocês falaram. Não? Foi muito... sexta-feira ele estava voltando de Porto Alegre, acho. E aí ele fez a escala dele aqui em Brasília, que depois ele vai com o motorista, acabei conhecendo o motorista dele também, me apresentou, bem legal. E a gente tomou um lanche aí numa padaria maravilhosa aqui de Brasília, né? E passamos algumas horas aí bem agradáveis, é sempre qual padaria bom. que vocês foram? Bellini. Ela é mais recente. Uma que tem ainda aí, eu fui
fui levar a minha esposa até para conhecer, que ela não conhecia, é a Pralinê, Pralinê? é na 205. Só Ah, que botar. decaiu muito a qualidade dela, mas era, na época, na minha época, era a melhor confeitaria francesa que tinha, era a Uhum, Pralinê. Então, aqueles eclairs maravilhosos, né? Muito, muito uhum, bom, muito bom. legal. Eu adorei aquela lá, tinha 200 tipos de pães, né? Uhum. Eu adoro pão de tudo que é tipo, faz, sabe, as croissants, ciabatta, pão francês, pão italiano, baguete, qualquer tipo de pão, adoro. Mas tem que ser pão bem feito, né? Sim. Esses pão no supermercado ali, pelo amor de Deus, não dá É para que de supermercado já foi-se o tempo de ter uma padaria que fazia o pão, né? é, Eu lembro que na época, na década de 90, surgiu uma empresa chamada Bricobread. hum, E a Bricobread revolucionou para os supermercados as padarias, porque era o surgimento do pão congelado, que você só precisava ter o forno para você fazer o. assar, só para assar no É, final. então, Uhum, ele já vinha congelado, prontinho, você não precisava mais tá. ter aquele forno enorme e tal, né? Uhum, Então, toda loja de supermercado tinha condições de ter uma padaria com pão fresco e fornadas. No começo, até que foi uma novidade, muita gente gostou e tal, mas depois começaram a ver que a crocância é diferente, o próprio o pão emborracha muito rápido. aí perde a consistência original. É. E pão, eu fiz pão bastante tempo, assim, né? Eu falei, vou aprender a fazer esse troço. Aí fiz uma vez, deu errado. Fiz a segunda, ficou duro. Outra vez ficou. Puta, cara, aí errei, queimou. Falei, cara, não consegui aprender. Eu estava quase desistindo. Falei, eu vou aprender a fazer essa merda desse pão. Aí fui variando, testando, consegui achar uma receita bem legal. E eu fiz bastante, sabe? Tava fazendo bastante, mas como só eu que comia o pão, depois as crianças não comiam, né? Então comia muito pouco. Aí eu acabei deixando um pouco de lado. Dá puta de um trabalho, pra dizer a verdade, né? Mas é divertido, né? É, Eu gosto de comer comida boa. Pelo menos pro meu paladar, né? Das coisas que eu gosto aí. bacana. Mas tá Bom, tudo então, tranquilo. infelizmente, os deveres de casa, pelo que eu estou vendo aqui, é tudo meu. Eu que não. Eu vou trabalhar É, primeiro nas prioridades, Sérgio, aham, e vou dar uma cobrada na Pamela, porque ela acabou de arrumar as coisas ontem. Então, trouxe tá, tudo da feira, já montou aham, de novo a ciclo, e eu vou pedir para ela dar perfeito. prioridade na digitação disso da ata. E em cima dessa Tá. ata, eu vou procurar fazer, antes de nós termos a próxima reunião, já fechar com Uhum, o Pompeu as prioridades, que aí eu já te dou um tá. retorno. Você chegou a falar com ele sobre isso? Não, não. Nós falamos Foi bastante só coisas matar a saudade. pessoais. Isso, foi exatamente isso. E ele contou também bastante coisas dos detalhes. Aprendi muito. Foi, sabe, ele sempre é um professor para mim, né? Uhum. Então, as dicas, como é que ele estrutura, eu admiro demais o jeito que ele, a forma de raciocínio dele estruturada, de fazer as análises, né? Uhum. Então, essa é uma coisa bem legal. E também a segunda ponto, que é isso daí, eu já nem tenho esperança de chegar perto dele, né? De bater o olho na pessoa, ele já faz o retrato, né? Quando uma pessoa fala, eu achei tão engraçado que não. Eu comecei a dar risada uma hora. Ele chamou a, a menina lá que Atendente? estava atendendo a gente, né? Atendente. E aí ele tinha pedido uma água, esqueci o nome da água, e a gente tomou água, tá? Depois ele queria comprar mais uma para levar.
Aí ele pediu e não tinha mais. Aí a menina veio falar para ele, olha, senhores, não temos mais dessa água, pode ser outra e tal, né? Aí negociou com ela, arrumou uma outra, e aí depois ele vira para mim e falou, você viu como ela ficou chateada por não ter a água, por me transmitindo, né, que não tinha a água que eu gostaria, né? E o cara não percebe a mínima, né? Essa sensibilidade dele, que é legal, né? Eu acho muito legal. É, o Escola é desse jeito mesmo, né? Ele tem uma facilidade de percepção muito grande. Eu me lembro daquela piada, né? O psicólogo é aquele cara que, quando passa uma mulher gostosa, todo mundo olha para a bunda da mulher e ele fica olhando para as pessoas que estão olhando, né? Para ver a reação das pessoas. É bem assim mesmo. É o eterno observador, né? Eterno observador. Eu acho legal. Como eu sou meio do mato, né? Então, pra você ter uma ideia, meu pai nunca sentou para conversar comigo, né? Não Nossa! existia assim, não tem. Né? Então, o meu pai, assim, eu me lembro que ele me elogiou uma vez na vida, né? E foi 2 anos antes dele morrer, que eu estava trabalhando lá, ele sentou do meu lado e falou, puxa, você é corajoso, hein? Falei, nossa! Então, mas aquela cultura antiga, né? O pai era o cara que batia o martelo. Você nasceu onde mesmo, Sérgio? Eu nasci em São Bernardo mesmo, Tá. mas eu morei em São Miguel Arcanjo, que é a cidade onde meu pai nasceu. Uhum. Então, eu morei lá há 6 anos, e então tem um pouco de sotaque caipira por conta disso. Né? Então, mas é bem legal, são as nossas origens, né? Sim, temos que valorizar também isso, né? Temos que valorizar. Porque foi isso que fez e ajudou a fazer você do jeito que você é hoje. Exatamente, né? E aí, cara, assim, meu pai, ele veio, ó, o cara que me chamou de corajoso, né? Ele veio com 17 anos de carona de caminhão para São Paulo, sem nada, sem dinheiro no bolso, veio de carona para chegar aqui, arrumar um emprego, começar a trabalhar. Arrumou um emprego no bar, dormia no bar, acordava às 7 da manhã, dormia Ele meia-noite. ainda te chamou de corajoso. E ainda me chamou de corajoso. Aí saí daí, arrumou um emprego de cobrador de ônibus, depois de motorista, né? Foi a carreira dele dentro da simplicidade, mas ele tinha uma capacidade de raciocínio absurda, lógica. Eu me lembro que eu estava já no técnico em contabilidade e contas assim sabe, X vezes não sei quanto, tal, ele dava de cabeça. Mas ele não conseguia explicar como que ele fazia. Nossa! É impressionante. Chegar para ele e falar assim, ó, o saco de feijão custa, sei lá, R$ 40, um saco de 60 quilos. Aí você acabava de falar, ele falava, para vender com uma margem de 30%, você tem que vender por tanto. Que era a margem que a gente colocava, né? Ele veio de uma família de comerciantes? Não, o meu avô era filho de escravo, entendeu? Assim, trabalhou na roça até morrer. Então, ele morreu com 88 anos, quer dizer, supostos 88 anos, não tinha nem registro, ninguém sabia da idade. Meu pai que registrou ele. Nossa! Não tinha registro, era do meio do mato mesmo, assim, não tinha. Como fala? Ele tinha uma chacrinha lá, ele plantava, colhia, ele plantava fumo, né? Eu ajudava ele a torcer o fumo. Fumo servia para tudo, né? Para dor de dente, mascava fumo, para dor não sei do que tem, punha pinga, essas feridas também, punha fumo. O fumo servia para tudo. E ele nunca tinha ido no médico. Quando ele teve um derrame, Caramba! aí o médico foi em casa, uma semana depois ele morreu.
Mas Puxa, ele trabalhou até uma semana antes, e bebia. Todo dia bebia a pinguinha dele, na hora do almoço, na hora da janta, tomava. Né? Ficava de pileque. Depois, no final, eu tomava um golinho assim, ficava no ficava grau. bem. Alô, voltou? Sim, Não. voltou. Falei, ficava no grau já, com um golinho. Ficava no grau. Eu que ensinei meu avô a escrever. Escrever o nome dele, pelo menos, né? E Sério, aí não você conseguia tem nem. história também, hein? Eu nunca me esqueço. Eu tenho uma visão até hoje, assim, dele escrevendo uma letra bonita, tentando copiar. Só que ele foi escrever José Batista, o nome dele, e aí ele esqueceu uma letra, acho que o O, o S, José, né? Então, e o esforço que ele fazia para ler. Mas meu avô, ele nunca escovou os dentes na vida. Tinha alguns cabelos brancos, nem todos os cabelos brancos, eu tenho muito mais cabelo que ele tinha. Né? Poxa, E ele era fortão, fortão. E eu brinco ainda comia minha avó, que a minha avó é chata pra caralho, puta que pariu, a mulher inteira. Nenhum neto gostava dela. A gente se reunia no quintal para falar mal da. Que ela sempre dava bronca na gente. Né? Então, era assim. Mas, desculpa, acho que não, extrapolando um pouquinho, mas de qualquer forma. não, mas é bom porque dá Conheci um uma pouco. desanuviada também, né? Mas é muito legal. Falei para as crianças que é do nosso almoço e falei que você tinha convidado a gente para almoçar na sua casa, tal, uma amiga, não sei o que, tal, bem legal. Aí, falei, que legal! Que bom. Eles querem passear, passear com eles mesmo. Sim, não, e vindo aqui para São Paulo, poxa vida, a casa está aberta. Obrigado, Vamos, obrigado. vamos conhecer as crianças, o casal. Legal, legal. Então, estou com bastante saudade. Mas... E você deve ter matado a saudade das suas filhas aí agora, né? Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Das duas que estão aqui, a gente tem ficado junto direto, né? Direto, é. Mas a Mas outra você não viu ainda. não. A outra tá lá. Ela Tá, ligou ontem, ela ligou no fim de semana. Eles foram para Luxemburgo. Luxemburgo. Foram conhecer. Porque lá, estando para lá, é muito fácil, né? Às vezes É. tem aquelas ofertas de voo a $50 para você Aham. conhecer outros países. Então, e eles têm aproveitado bastante isso daí. Bacana. Né? Legal mesmo. Mas bacana, Então, Sérgio. Então, você acha que está acabando a próxima versão durante essa semana? no final de semana, eu estou planejando trabalhar em sábado e domingo, porque sempre está um problema para a última hora, e Tá. aí no começo da semana a gente botar no ar. Manda para o Google, aí eles têm um processo de aprovação e tal, né? Eu acho que quarta-feira, no máximo, Da semana que vem. da semana que vem, deve estar na Apple Store. Porque da Apple vai ser um marco também, né? Depois você me mandou. Eu fiquei alucinado com aqueles dados que você passou para mim. Quase todo dia eu dou uma bisoiada lá. Que legal, né? Cara, e Muito. tem muito mais coisas. Você querendo, eu vou te passando todas as informações que foram. Eu acompanho de perto, né? Até outro dia o pessoal aqui estava discutindo sobre inteligência artificial, essas coisas, né? Eu também estou lendo um livro a respeito. Não. E, Pode compartilhar isso, Sérgio. por exemplo, o chat GPT que fala, poxa, que a imprensa está vendendo como se fosse amanhã você fosse sair chutando robô na rua, né? Olha, mas você não precisa nem trabalhar, né? Você manda o seu robozinho, né? Você cria um clone do Aguinaldo e ele faz os serviços que você não quer fazer. A imprensa está vendendo isso, cara, e não é nada disso. E eu sempre falei, cara, eu não sabia exatamente como funcionava o chat GPT, mas o Alpha Zero, que é o que o Google fez para jogar xadrez, que era
o top de linha de inteligência artificial não é nada daquilo que eles estão vendendo, né? Isso daí depois eu conheci a lógica. Uhum. E aí, um artigo onde falava como que foi estruturado o chat GPT. Velho, é do caralho, é muito inteligente a forma como eles compuseram o banco de dados e toda a estrutura do negócio. Mas não existe nada de inteligente nisso, tirando a inteligência das pessoas que desenvolveram o negócio. Porque é um banco de dados gigantesco, um processamento absurdo, né? Aí eu entendi por que eles estão investindo, a Microsoft vai investir mais 8 bilhões de dólares, já investiu por causa para comprar hardware, porque os caras estão processando tudo que se fala no mundo, né? E a grande sacada dessa daí para mim foi, sabe, me fez um clique na cabeça, não tinha ideia. Os caras eles não formam frases, quer dizer, não tem palavras relacionadas com alguma coisa, são frases inteiras que eles guardam. Então, que na hora em algum lugar foi escrito algum que dia. já foi escrito algum dia. Então, o que é isso? É uma compilação de toda a inteligência humana que está sendo colocada. Só um instantinho, Sérgio. Claro. Dá. É a dona Lúcia. Manda um abraço para ela. Me dá 5 minutos. Obrigado. Então, agora aqui em casa é assim, né? Chega na reunião e pronto. Se fosse o sócio, se fosse o Pompeu, você mandava ele a merda, né? Não, o Pompeu é diferente. O Pompeu manda um WhatsApp, aí essa sua reunião já está indo longe demais. Fica mais 5 minutos, começa a desligar. Então, é para eu entrar já no finalmente. No desmama. É. É isso aí. Mas é isso. Essa do chat GPT, eu já tinha... foi um cara que trabalhou com o Zuckerberg, numa atividade paralela lá, não era do Meta, mas ele explicando também que, na realidade, nada se criou, nada se cria como resposta. Na realidade, ele estabelece como parâmetro aquilo que você está colocando, né? E vai buscar em todos os bancos de dados o que tem relacionado àquilo. Exato. Então... É isso. É super legal, uma ferramenta maravilhosa, revolucionária, vai ajudar muitas profissões a ficarem muito mais eficientes, né? A nossa, inclusive, né? Porque ele gera até alguns programas que outros escreveram, sempre, claro, né? Ele não cria nada. Mas... E eu tô lendo um livro que também fala exatamente que ele mostra como é que é a rede neural, como é que funciona o cérebro. O livro é sobre o cérebro. E na verdade, eu acho que eu já passei para você, já falei, né? O jeito como nós aprendemos. É assim que aprendemos. É assim que aprendemos, isso. O meu deve estar chegando agora na quinta-feira. Legal, você comprou, né? Bacana. Você vai gostar. E aí ele faz como é que funciona o cérebro e como é que está funcionando a inteligência artificial que nós estamos criando para os computadores. Só que os caras estão anos-luz lá atrás ainda. Então, aí ele mesmo cita esse número, fala, ainda não chegou a 1% de como é que funciona o cérebro. Está longe de tudo, né? Então, claro, isso vai evoluir muito, né? Sim. Aonde vai chegar ninguém sabe, mas o que me deixa indignado é como que a imprensa vende o negócio de que... É que nem o bug do milênio, lembra do bug do milênio? Vai acabar o mundo, porque não sei o quê, tá. Nessa época eu também trabalhava numa empresa, todo e era mundo terror, super preocupado. Ali jogava terror. Jogava terror, e que troço idiota, velho, não tem nada a ver, meu. Tá bom, mas aí já era também idiotice do programador, né? É que a IBM, lá atrás, dos computadores grande porte,
Eles definiram nos campos de data como 6 dígitos. Que era o ano com dois dígitos. Com dois dígitos, né? Ah, puta cagada, fala sério, né, velho? Sim. Então, mas depois aumenta o campo e ajusta. Tem que fazer um ajuste em todos os programas, óbvio. Uhum. Mas faz parte da manutenção. Né? É isso aí. Legal, Aguinaldo. Então, bacana, Sérgio. Então, eu tenho bastante dever de casa da ProMaster, tá. e não vou aguardar até a nossa próxima reunião para eu te alimentar de alguma coisa. E só Perfeito. me dá um retorno oficial por WhatsApp mesmo, com relação Perfeito. ao contrato, se tem alguma observação ou não. Perfeito. Tá bom? Faço isso já, tá bom? Obrigado, Sérgio. Igualmente, prazer te ver. Excelente Tchau, tarde para tchau. você. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau.